Vamos lá, ao vivo, para mais uma live do Acelerando Seu Negócio. Convite enviado. Vamos aguardar o Romero. Mandei novamente. Oi, Maurício. Olá, Romero. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Você consegue me ver? Consegue me ouvir? Estou lhe ouvindo bem. O vídeo não apareceu aqui ainda. Está aparecendo o seu teclado. Tá aparecendo meu teclado. Espera aí, deixa eu inverter minha câmera aqui. Boa noite, Inês. Acho que agora foi, né? Demorando um pouquinho para atualizar aqui ainda. A minha ela já está aparecendo normal aqui a câmera, tá? Pronto, Vai chegar. apareceu. Estou lhe vendo. É o som que tá um pouquinho fora, né? Eu vou tirar aqui o... Você tá escutando bem? Estou Tá escutando muito bem. sincronizado o som, imagem, não? Tá tudo bem. Vamos deixar o pessoal chegar. Chegou a Joelma, seja bem-vinda, Joelma. Boa noite. Joel é uma grande parceira aí, tá lá no Maranhão. Coisa boa. Olá, Inês, tudo bem também com você? Olha a Sofia aí, chegou. Seja bem-vinda, Sofia. Físio Maria Lima. Boa noite. Só estou aqui hoje por conta dela, de Maria, viu, Maurício? Coisa boa. Silvânia também aí, ó. Estava com Silvânia agora há pouco também, prestigiando aqui. Cliente da RC. Maria me consertou, me deu uma aula ontem de ergonomia.
me puxou a orelha. Coisa boa. Boa noite, Maria Lima. Seja bem-vinda. Edival, olha aí também. Olha aí o Edival. Boa noite, Edival. Bom ter você aqui com a gente. Eu acho que a gente pode começar. Vamos lá. Vamos bater um papo rápido aqui. Bom, para quem já está ouvindo aí, vendo, né, assistindo as lives, sabe que eu, às vezes, começo pesado em relação às perguntas, mas é porque a gente quer realmente mostrar para o público que o workshop, né, que é o real motivo da gente estar aqui hoje, vai ser de alto nível. Então, os palestrantes que a gente está chamando, a exemplo do próprio Romero, os assuntos que a gente está costurando, né, falando sobre vendas, falando sobre marketing digital, falando sobre economia, né, sobre atendimento, sobre comportamento, persuasão, empatia, tudo no ambiente digital, né, tudo envolvido e aplicado ao ambiente digital. Por quê? Porque a gente está nessa pós-pandemia, né? Ficamos trancados muito tempo, alguns perderam entes queridos, né? Olha o Rodrigo aí, bem-vindo, Rodrigo, boa noite. O Rodrigo também vai participar conosco, né? Temos uma live com o Rodrigo amanhã, 6h30, para falar bastante aí sobre vendas, tá? Então, continuando aqui o que eu estava falando, o expertise do Romero é gestão, né? A arrumação da empresa. E a gente vai falar muito no workshop sobre como se preparar para crises, como essa que aconteceu. E, inclusive, não aconteceu, ela continua acontecendo, né? Porque a forma de comprar, a maneira de pensar o mercado, tudo isso mudou, né? As pessoas estão com outros comportamentos diferentes, né? Eu continuo pedindo no iFood, não pedia no iFood antes, e passei a ter esse hábito, né? Fazer mais reuniões virtuais, resolver as coisas dessa forma, né? Através da telinha, do celular. Então, nesse novo paradigma, Romero, que estamos vivendo, fomos obrigados, né, a nos adaptar. O que você acha, já começando pelo começo, no seu ponto de vista, né, o que é preciso fazer nesse momento de retorno, tá, para que eu possa extrair o melhor possível nesse momento de retorno, né, na sua opinião, em relação aos meus negócios, a minha empresa, as minhas empresas, o que eu devo fazer nesse sentido? Maravilha, Maurício. Primeiro, prazer estar aqui, né? Vai ser uma honra participar aí do workshop. Agradecer já de antemão o convite que foi feito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, né, de falar sobre o tema gestão, eu sou um apaixonado pelo tema de uma maneira geral, falo isso com muita veemência, né, com um brilho nos olhos. E vou falar uma coisa que pode parecer clichê, tá, Maurício? Mas a gente precisa se planejar. A crise ela abalou muita gente. Outras crises virão, como você bem comentou. Uma coisa que a gente sabe é que, principalmente nessa que ninguém esperava, a gente teve uma fase aí de negação, né? Inicialmente, as pessoas achavam que era uma coisa relativamente simples, uma coisa pequena. Muitos demoraram a reagir por conta disso. E aí, né, existe um estudo aí que mostra que primeiro você tem a fase da negação, né? O ser humano, ele tem aquela fase da negação, a gente vai falar sobre isso um pouquinho no workshop. Tem a fase da negação, depois você passa por aquela fase de frustração. Eu vi muito cliente meu desesperado, eu vi algumas pessoas que eu tanto gosto, clientes também
ao telefone, chorando, conversei, dei muito apoio, né, na época a essas pessoas. E é provável que depois dessa fase vem a fase de aceitação. O que acontece é que a gente não pode demorar muito a chegar nessa fase de aceitação. E assim, gente, é difícil, obviamente, a gente foi pego de surpresa. A crise, as próximas não vão avisar também. Agora, a gente precisa se preparar. A gente não pode deixar para se preparar só quando a crise acontecer. A gente está preparado, é garantia, a gente tem um planejamento, que é o que eu quero falar, na verdade. A gente tem um planejamento, é garantia de que a gente vai sair bem, de que a gente vai sair melhor. Eu garanto que sim. A gente pode não ter, talvez, o sucesso que a gente gostaria 100%, ter o máximo. A crise pode vir a abalar a gente, mas garanto para você que a gente vai estar mais bem preparado do que se a gente não tivesse nada. Então, o que a gente precisa é se planejar. E quando a gente fala de planejamento, muita gente acha que é algo de outro mundo, que é a gente passar por vários passos numa metodologia de 1970, 1980, e não é. Existem formas da gente ser ágil, da gente ser digital, existem ferramentas hoje em dia que podem ajudar muito, nos ajudar muito a ter um planejamento muito bem feito, um planejamento que se bem seguido, que se é efetivo, né, eficiente, eficaz, ele pode trazer grandes resultados. Então, Maurício, o que a gente precisa é se planejar, tá? E não é se planejar quando a crise chegar, é estar se planejando hoje, amanhã, depois sempre, revisitando esse nosso planejamento e garantindo que a gente vai estar sempre evoluindo e alcançando objetivos maiores e melhores, né? É isso que eu posso falar um pouquinho aí, essa questão aí do planejamento, tá? Se planejar, essa é a chave para a gente ter sucesso. Um cliente meu, tá? A Silvânia está aqui, não sei se ele está por aqui, o Eduardo, mas a Silvânia está aqui. Ele postou no WhatsApp um dia desse, né? A comparação do brasileiro com o japonês, né? O estilo, né? Muitos já devem ter visto isso. O quanto eles planejam, em comparação com o quanto o brasileiro planeja. Então a gente precisa mudar isso um pouquinho, a gente precisa planejar mais, executar. Eu costumo dizer o seguinte, planejar com maestria, executar com perfeição. Mas se a gente não planejar antes, a gente não vai ter sucesso na execução. Perfeito, muito bom. E queria aí registrar também a presença do nosso amigo Gustavo, né, o Gustavo Everton, né, que vai também participar conosco. O Gustavo, ele trabalha na área financeira e vai trazer aí hábitos, né, ações que nós temos no cotidiano que às vezes fazem a gente fechar o negócio, né? Falta de controle, só ligado na área financeira, né? Vamos contar aí com a live do Gustavo na próxima terça-feira, no dia 23, já na semana do workshop Acelerando Seu Negócio, tá? Mas perfeito, Romero, você tá aí, já começamos com o pé direito, né? Vamos seguir. Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, sempre que a gente fala de consultoria, de melhoria de gestão, de mapear processo, a gente pensa que isso é uma coisa que é aí é mais comum em grandes empresas. Empresas com, 100 funcionários, 200 funcionários. Eu não sou um exemplo disso, né? Você é o nosso consultor aqui na Acelera Vendas, né? Aqui na agência, e a gente começou quando a gente ainda era bem pequeno, aí com, 10 funcionários, hoje a gente está aí com 26 colaboradores, mas você nos ajudou nesse processo, né? A gente saiu de 2018, 2019, né? E estamos aí melhorando os processos, dando treinamento interno, etc. Para a gente desmistificar isso com o público, com quem está assistindo, tá? Apenas grandes empresas podem fazer consultoria, podem melhorar suas gestões, precisam, ou empresas menores também podem fazer e precisam. Com certeza, Maurício. É mais um paradigma. Mais um paradigma que alguns empresários, né, que algumas pessoas possuem, de que planejamento é coisa de empresa grande, né? Planejamento estratégico. Vamos falar de planejamento estratégico, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre OKR, que hoje está muito linkado com essa questão do planejamento estratégico, mas eu vou falar um pouquinho do planejamento estratégico, né, no seu formato um pouco mais tradicional, utilizando balancete scorecard,
Gente, não tem nada de outro mundo, não tem nada de tão difícil assim, de que só grandes empresas precisem fazer, que a gente precisa, né? Aquela imagem de uma sala de reunião com 10 diretores, 20 gerentes, né? Um workshop de final de semana com toda a equipe de vendas, o financeiro, o jeito definido, pontos fortes, pontos fracos. Não precisa disso. Uma empresa pequena, uma empresa que tenha seus 3, 4 funcionários, uma empresa que é a própria pessoa física, o próprio empresário, apenas ele. Por que não fazer um planejamento estratégico? Existem alguns passos para isso. Precisa de consultoria? Não, gente. Não é todo mundo que precisa de consultoria. A gente consegue desenvolver. Existem bibliografias, existem métodos. Talvez demore um pouquinho, né, um pouco mais de tempo para a gente conseguir convergir aquilo dali no documento final. Talvez o primeiro não seja o melhor. E aí muita gente também, né, comete esse erro. Querendo fazer o perfeito no primeiro ano, não vai. Disse para um cliente meu semana passada, um cliente que está trabalhando com planejamento financeiro, vai fazer planejamento financeiro pela primeira vez. Não vai ser, eu afirmei, não vai ser o seu melhor planejamento orçamentário, não vai. Com o planejamento estratégico é a mesma coisa. Mas cada ano, né, você melhorando um pouquinho, você vai daqui a um tempo ter aquilo ali de uma maneira muito mais estruturada. Você pode começar com 2, com 3 pessoas, você mesmo, tá? A minha empresa não é uma empresa grande também, a gente trabalha com alguns consultores associados, a gente tem 2 estagiários, e essa equipe pequena, a gente tem um sócio, essa equipe que vai se reunir, que está se reunindo já para traçar as metas para o próximo ano. Então, paradigma, Maurício, que só empresas grandes podem ter um planejamento estratégico ou qualquer outra ferramenta, tá? Porque existem ferramentas aí no mercado que nos ajudam em muito, e hoje em dia com a facilidade, gratuidade que a gente vê aberta aí na nossa frente. Então, isso não é motivo para a gente realizar um planejamento estratégico, não é motivo para a gente se preparar e não é motivo para a gente, não é desculpa para que a gente não alcance os nossos objetivos. Exatamente, tá? Não dá para aceitar isso como razão de ser. E outra coisa, eu costumo dizer, né, quem está aqui já deve ter ouvido falar no PDCA, costumo dizer muito também, quem é cliente meu sabe disso, se você só quer, não gosta muito de gestão, não dá importância, né, à gestão na sua empresa, acha que só a técnica, que só a operação funciona, mas quer dar um voto de confiança, procure entender apenas uma das ferramentas, métodos de gestão, que é o PDCA, que é a ferramenta mais completa que existe. Não pode existir ferramenta mais completa do que essa, chamada PDCA. E ela começa com o quê? Ela começa com planejamento. Então, planejar está em tudo que a gente faz. Quando a gente planeja, a gente é muito mais assertivo. E qualquer empresa consegue, de fato, seguir em frente. Tá, eu vou pegar aqui, já tem uma pergunta aqui na minha cabeça, mas atendendo aqui ao que Queiroz, que Inês, vou ler aqui o nome, o que a Inês trouxe. A Inês é nossa cliente da Aquahome Piscinas, né? Também da Senhora Piscina, que é uma empresa que nasceu, né, depois da Aquahome. E ela traz a seguinte, inclusive assim, fiquem à vontade, vocês estão online aqui conosco, para fazer as perguntas, tá? Perguntas sobre gestão, os medos que vocês tiveram ou ainda têm por conta dessa retomada de economia, de vendas. Vocês estão sabendo surfar, vocês estão aproveitando o momento, né? O que fazer para aproveitar esse momento. Então, fiquem à vontade, vai escrevendo aqui embaixo, tá certo? Que a gente quer saber o que você está pensando, tá bom? Mas vamos lá. Inês perguntou assim, faz diferença ter ISO? Né? A minha empresa ser certificada ISO ainda é uma grande diferencial? O que você acha? Olha, eu sou suspeito para falar, tá? A ISO 9001, eu acredito que acredito que a Inês esteja falando sobre a ISO 9001, tá? Que é uma norma de gestão, do sistema de gestão da qualidade, é uma norma fantástica. A norma nada mais é do que um conjunto de boas práticas. Eu costumo dizer isso para todo mundo. É um conjunto de boas práticas. Reuniram um conjunto de boas práticas de mercado, tá? Práticas que qualquer empresa
deveria ter, porque a norma não fala absolutamente nada que não seja apropriado. Por exemplo, você monitorar os seus parceiros, você desenvolver a competência do teu pessoal. No item 4 da norma, você fazer o teu planejamento estratégico. No item 7 da norma, você fazer análise, você fazer avaliação. No item 8 da norma, você melhorar. O que a norma está falando de diferente que a gente não deveria fazer no nosso dia a dia como empresário, como empresa, como gestor? Então, a norma é um conjunto de boas práticas. A certificação em si, você obter a certificação ISO 9001, ela garante, ela é um atestado de que você realmente está seguindo aquilo dali. Então, a certificação, ela serve para a gente apresentar para o mercado que nós somos uma empresa que cuidamos do nosso sistema de gestão, que implementamos uma série de requisitos e que nós temos o compromisso, porque com a norma a gente precisa passar por auditorias recorrentes, que nós temos o compromisso de seguir com aquilo. Então, o diferencial de POSFI ISO 9001 é esse, é você mostrar para o mercado que você está seguindo aquilo. Agora, de novo, qualquer empresa pode implementar ISO 9001 também, esteja querendo alcançar a certificação ou não, tá? Então, Inês, diferencial eu acredito que sim, tá? Mas não é condição sine qua non para a gente mostrar para o mercado que a gente pode ter um belo sistema de gestão implementado, que pode ser construído aos poucos e ao longo do tempo. E essa palavra-chave que você falou, que é boas práticas, né? Qualquer negócio, seja do tamanho que for, um fiteirozinho, né, que venda chiclete, mas que tenha boas práticas, não tem como ele não ter sucesso, né? Boa noite aí para a Ruth, que está conosco, para a Sofia Rocha, boa noite a Joelma Maria, que chegou aí e está junto conosco. Sejam bem-vindos. Seguindo aqui, Romero, você estava falando antes sobre tamanho de empresa, né? Fazer o processo, melhorar a gestão, desenhar esse processo, etc. E em relação a ferramentas, né? As pequenas empresas, você falou até de ferramentas gratuitas. Que ferramentas seriam essas que a gente pode usar, de repente, para melhorar os nossos processos, mesmo nós sendo pequenos? Nossa, Maurício, é impressionante a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje nesse meio da gestão que podem nos ajudar. De novo, o empresário dizer que não pode ter um CRM é desculpa. O empresário dizer que não consegue planejar porque não gosta de Excel é desculpa. Nós temos ferramentas para tudo na internet. Ferramentas gratuitas, pacotes, obviamente, se você passa de um determinado número de licenças, se você precisa de uma quantidade maior de recursos, você vai ter que fazer um investimento. Mas eu costumo dizer também que a melhor ferramenta é aquela que a gente usa, tá? A melhor ferramenta, não existe melhor ferramenta, a melhor ferramenta é aquela que a gente usa, porque não adianta eu ter o melhor CRM do mundo se eu só utilizo 15, 20% dos recursos daquele CRM. Então, a gente consegue encontrar no mercado CRMs gratuitos. A gente tem, por exemplo, CRM gratuito da RD Station. Então, a gente consegue fazer a gestão comercial. Se nós quisermos planejar, nós podemos fazer o nosso planejamento. Vou citar só algumas, tá? Existem inúmeras, aí eu vou citar as mais comuns. A gente pode fazer um planejamento utilizando o Trello, utilizando o Asana, o plano de ação. Eu vi aqui a Inês, ou eu acredito que tenha sido a Inês, se não foi a Inês, me desculpa, falando de 5W2H, tá? 5W2H é plano de ação. A gente tem ferramentas aí, por que não construir um plano de ação dentro do Asana, dentro do Trello, dentro do Planner, que é a ferramenta para quem assina, é a plataforma da Microsoft. Então, a gente tem ferramentas, processos, nós conseguimos desenhar os nossos processos com a ferramenta paga da Microsoft, que é o Visio. Mas a ferramenta de desenho de processos mais conhecida, pelo menos no Brasil, até onde eu sei, não posso falar lá fora, é o Visage. A gente consegue desenhar processos com o Visage. E a ferramenta de modelagem de processos do Visage, que é o Modeler, é gratuita. Se você quer automatizar aquilo dali, você precisa pagar. Mas de forma gratuita, você consegue utilizar o Visage. Então, tem inúmeras ferramentas
Muitas, Maurício, muitas. Ferramentas boas, tá? Eu não estou falando aqui de ferramentas que não são avaliadas, ferramentas que não são utilizadas por grandes empresas, não. Muitas grandes empresas usam essas ferramentas que eu acabei de mencionar. São ferramentas maravilhosas, eu uso, todas elas essas que eu citei, eu utilizo, tá? Utilizava, por exemplo, no passado, para vocês terem ideia, o CRM, para quem não está muito familiarizado com essa sopa de letrinhas aí, é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, para fazer prospecção. Eu utilizava o Pipedrive, que é uma ferramenta maravilhosa, é verdade. Mas, sinceramente, eu migrei recentemente para fazer um teste com a ferramenta do RD Station. Não troco. Não troco porque hoje eu consigo utilizar uma ferramenta belíssima. Existe a parte gratuita dela, existe a parte paga também, né? Você, de novo, como eu falei, você vai evoluindo, você vai começando a utilizar os recursos sem ter necessidade de utilizar outros, mas a RD Station não fica atrás de ferramentas como Agenda, ou como Pipedrive, como Sales Navigator, não fica. Então, tem ferramentas aí muito bacanas nesse mercado, que pesquisando um pouquinho, a gente consegue utilizar no nosso dia a dia e garantir um excelente modelo de gestão na nossa empresa. Perfeito. E a Ruth trouxe aqui, né, uma observação importante. E eu trabalhei com software há muitos anos, né, ainda trabalho, que para um software funcionar de forma adequada, você tem que alimentar de forma adequada. Muitas pessoas contratam, não alimentam, ou não alimentam corretamente, colocam uma parte das informações, tira relatório que não informa nada, ou informa pela metade, e depois reclama da ferramenta, né? Então, essa rotina de fazer o lançamento, até ter uma certa paciência, ter uma organização, né? O contas a pagar, o contas a receber, dentro da organização, como também, como você citou aí, fazer um planejamento dentro do Trello, dentro do Asana, né? Isso é muito importante. É alimentar, é utilizar. É a mesma coisa, sabe, Maurício? Vou pegar um gancho que você falou para falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho. Puxa vida, né? Frase que é clichê. Se você não mede, você não consegue gerenciar. Agora, também não adianta você ter os resultados, como eu vejo também algumas empresas, alguns indicadores, você não fazer absolutamente nada com esses indicadores. Ter esses indicadores apenas para constar. É melhor não tê-los. Não temos, tá? Os indicadores são uma belíssima fonte de tomada de decisões. Definidos de forma adequada, definidos de forma apropriada, podem levar a sua empresa a alcançar resultados de forma muito mais rápida e assertiva. Mas precisam ser os indicadores mais adequados. Não precisam ser toneladas e mais toneladas de indicadores, mas é um caso parecido. Se você não alimenta aquele indicador de forma correta, você não vai ter informação correta. Se você não tem a informação correta, não vai tomar a decisão correta. Perfeito. E como é importante tomar a decisão correta, né? Quantas empresas fecharam, né? Quantas empresas fecharam as portas, né? Restaurantes, então, empresas que precisam estar dentro de shopping, né? Por conta dessa crise, né? Não soube fazer a administração da crise, né? Realmente para poder sair do outro lado. Perfeito. Bom, para a gente concluir, tá bom? Pelo menos da minha parte, né? Quem quiser pode continuar, por favor, fazendo perguntas, tá? Uma das coisas que eu vejo na implantação, no processo, né, da consultoria, do planejamento estratégico, da implantação de um PDCA, etc., é a dificuldade que alguns empresários têm de sair do planejamento e ir para a execução. Né? Até, às vezes as coisas acontecem num ritmo, como aconteceu comigo, né, na Acelera Vendas, e a gente estava planejando uma coisa precisando executar outra. Ou então planejava, mas isso não era internalizado dentro da equipe. Então, o que é mais importante? É planejar, executar? O que você diz aí sobre isso? Eu até falei um pouquinho, né, sobre isso, né, planejar com maestria, executar com perfeição. Tudo está relacionado ao PDCA, Maurício. Tudo tem seu tempo, tá? Um planejamento estratégico, ele tem suas fases, ele tem seus ciclos. Tudo a gente precisa tirar do papel também. Não adianta a gente fazer
e aí de novo, tá? É a mesma coisa que os OKRs, que a gente vai ter a oportunidade de falar no workshop, então se inscrevam no workshop, tá, pessoal? Lá a gente vai dar uma pincelada a respeito de OKR. É um framework de gestão maravilhoso, tá? Que tem sido adotado cada vez mais por empresas. Tudo tem seu tempo e tudo é uma questão de cultura, de mudança de metodologia. O planejamento estratégico não é apenas um pedaço de papel ou um arquivo no Word, no PowerPoint belíssimo, com várias informações estabelecidas depois de encontros maravilhosos. Planejamento estratégico não é isso. Planejamento estratégico é engajamento. Planejamento estratégico é motivação. Planejamento estratégico é tirar as ações do papel. Planejamento estratégico, além de executar bem feito, é você verificar o resultado daquilo dali e girar novamente o PDCA, analisando aqueles resultados. É você agir. É você verificar se surtir os efeitos desejados. Porque não há garantia 100% de que porque nós planejamos, óbvio, não é tentativa e erro o tempo todo, né? A gente tentando acertar o tempo todo, errando, acertando, não é isso, a gente não vai ficar nesse jogo, mas nem sempre a gente vai acertar de primeira. Talvez a gente precise rodar o ciclo. É por isso que no planejamento estratégico, a recomendação é de que a cada 3 meses você verifique como é que anda essa execução, você tenha reuniões para você verificar o andamento da execução do plano, se precisa corrigir. Nos OKRs, esse ciclo é menor, né? A gente trabalha com ciclos aí semanais, a gente trabalha com encontros mensais para avaliar os OKRs, é uma metodologia mais ágil, né? Está dentro desse ciclo aí de ferramentas mais ágeis, mas o planejamento, planejar e executar, os dois precisam ser bem feitos. Agora, de novo, né? Vou comparar de novo lá com a bandeirinha lá, a bandeirinha do Brasil, a bandeirinha do Japão. Eles têm muito mais sucesso do que a gente. Então, talvez fosse o caso da gente dar uma olhada mais para o outro lado do mundo e se espelhar um pouquinho mais, mas a gente não pode esquecer que a execução bem feita também é fundamental para que o planejamento ele tenha sucesso. Isso é verdade, tá? Perfeito. Não é ficar em cima do muro, não, tá? É porque os dois realmente são verdade. Claro, tem que ter um equilíbrio, né? Eu imagino. Gustavo está fazendo uma pergunta aqui que é o seguinte, né? Para a gente executar de forma correta, pegar o planejamento e executar, né? Qual é a importância das pessoas nesse processo? Né? Que pessoas dentro da organização, engajamento? Como você falou de engajamento? Bacana, né? Porque eu estava falando agora há pouco, né? A Silvânia que está aqui presente, acredito que ela esteja, ela está correndo aí para um desenvolvimento dela. Boa noite, Silvânia, e boa noite, Andréia também. Andréia Magalhães chegou aqui conosco. Vamos lá. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, tá? A gente precisa das pessoas certas. A gente precisa entender que a gente precisa das pessoas certas, no lugar certo, para desenvolver as atividades que são estabelecidas, que foram padronizadas, que foram decididas. A gente precisa de um time engajado, a gente precisa de um time motivado. A gente não está falando de processos, né, mas a gente sabe, e o Joseildo, né, nesse evento, no workshop a gente vai ter, a gente vai falar sobre o importante de balancear isso daí. Não adianta ter processos, não adianta ter planejamento sem pessoas, e o contrário também é verdadeiro. Então a gente precisa balancear, a gente precisa equilibrar. Eu gosto muito, tá? Foi o Gustavo que fez a pergunta, não foi? Eu gosto sempre, Gustavo, da gente, para a gente saber se a gente está com as pessoas certas. Eu gosto muito da gente estar avaliando o desempenho dessas pessoas, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Eu gosto muito também do modelo de avaliação de desempenho que une competências com os objetivos que nós definimos. Então, se a gente tem aquela pessoa que a gente considera engajada, motivada, mas os objetivos não estão sendo atingidos, tem alguma coisa errada. A gente precisa verificar o que é que existe de errado ali, o que é que existe de oportunidade de melhoria para a gente poder traçar um plano para corrigir. Tem pessoas que não se encaixam em determinada função e se encaixam em outras funções de forma
excelente. Tem pessoas que são excelentes no operacional, excelentes como analistas, quando a gente os coloca na função de supervisão, os promove como supervisor, como coordenador, eles não fluem bem. Então, nós precisamos ter esse time engajado, um time competente. E a gente muitas vezes se engana durante um processo seletivo. Então, a gente vai precisar continuar avaliando, né? Engana-se quem pensa que aquele período de 90 dias é o período adequado para a gente avaliar, aquilo ali é o que menos importa, gente. 90 dias a gente só consegue decifrar algo que está errado se for algo muito na cara. Se não, nosso excelentíssimo colaborador vai nos levar, entendeu? Ele vai nos levar e quando completar o 91º dia, as coisas começam a aparecer. Então, avaliar de forma constante, ter isso como uma rotina, como uma prática, eu acho que é fundamental para a gente saber se aquelas pessoas continuam engajadas, motivadas, se são as pessoas certas. Outra coisa também é a gente estar avaliando constantemente essas pessoas no que diz respeito ao sentimento delas com a empresa. Tá? E para completar, eu gosto muito da liderança compartilhada, de envolver as pessoas. Eu acho que quando a gente envolve as pessoas, a gente tem muito mais sucesso naquilo que a gente faz do que simplesmente juntar um grupo de 2, 3 diretores, gerentes, para decidir algo, a gente colocar isso de cima para baixo e acreditar que vai ter sucesso com isso. Então, se a gente envolve as pessoas, se fazem as pessoas se sentirem parte do time, parte da empresa, eu acho que a gente vai ter muito sucesso com isso daí. Uma certa vez, um cliente meu, ele me perguntou se colocar como valor da empresa o espírito de dono, né, como uma premissa, né, de ter um colaborador lá dentro que tinha espírito de dono, era pedir demais, era clichê, entendeu? Era algo que não fazia sentido para os tempos atuais. De forma alguma, se isso é um valor, se isso é algo que você quer para você, a gente tem que cobrar do funcionário. Mas é cobrar dando a ele as devidas condições que ele precisa. É fazer ele realmente se sentir dono da empresa. Não exigir apenas de um lado. Esse equilíbrio precisa existir. Então, pessoas engajadas, motivadas, fazendo parte do time, e fazendo parte da gestão de fato efetiva, não dizer, olha, está aqui um procedimento, está aqui essa ação, você tem que fazer nesse prazo, nessa data. Eu escutei uma coisa por esses dias, tá? Quando a gente está falando do poder da influência, quando a gente quer influenciar alguém, a gente deve dizer sempre o porquê. Então, sempre, gente, sempre que vocês forem pedir algo para alguém, digam o porquê vocês estão pedindo algo. Vocês vão ter muito mais sucesso na execução daquela ação do que simplesmente você pedir para fazer um relatório, para entregar uma tarefa. O propósito é muito importante para que essas pessoas que entendam que aquilo dali é importante não só para você, mas para a empresa como um todo. E por falar em pessoas, no momento que a gente começou a falar de pessoas, aí o Joseildo chegou, está aqui conosco agora, acompanhando nossa live. Boa noite, Joseildo. Eu até mandei um convite aqui para ele participar conosco, mas eu não sei se ele, de repente, está aí dirigindo, alguma coisa nesse sentido, ele recusou. Boa noite também. Falei bem de você, viu, Joseildo? Isso aí. A Renata Guerra Ribas, né, que é do Neurofeedback. O Dr. Ribas é um neurocientista, vai estar conosco também no workshop. A live dele é na segunda-feira. Ele vai falar sobre saúde nesse momento digital, com tanta telinha na vida da gente, né? Ele vai abordar esse assunto também. Veja que time de especialistas, show de bola que a gente está trazendo para falar desse momento agora, né? Esse momento tão atual, né? Que está todo mundo vivendo de consumo, né? Imagina como é que vai ser a confraternização de fim de ano, né? Todo mundo aí morrendo de saudade de dar abraço nos amigos, vai ser show de bola, né? Boa noite também para Márcia. Márcia acabou de chegar aqui conosco. Ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para colocar falando. Vamos falar de gestão, vamos falar de equipe, vamos falar de melhorar a empresa, vamos falar de melhorar processo, tá bom? Romero, por favor, faça suas considerações finais. Se chegar alguma pergunta aqui, a gente continua aqui. O papo está muito gostoso.
Tá bom, eu acho que todo mundo, quem não me conhecia, né, tá conhecendo agora, vê o entusiasmo que eu tenho para falar do tema. Eu ficaria aqui, Maurício, a gente ficaria aqui, né, trocando várias ideias. Nas nossas, né, Maurício, os nossos encontros aí de consultoria, que a gente fala de gestão, às vezes a gente, né, vai longe aí, às vezes não dá tempo da gente, a gente pensa numa coisa e vem uma outra coisa, isso acontece muito. O que eu queria, Maurício, era deixar um recado, tá, para quem está aqui com a gente, que de fato, pense um pouco, pense na sua empresa como se fosse a melhor empresa naquilo que faz. Se eu sou empresa, contabilidade, e não sou a maior empresa de contabilidade do Brasil ainda, tá? Eu sou a melhor no que eu faço para o público que eu atendo, para os clientes que eu atendo. É isso que a gente precisa pensar, dar o real valor a todo cliente, entender que aquele cliente é um cliente que hoje é pequeno, mas amanhã pode ser um cliente grande, entender que ele pode fazer uma recomendação para a gente, uma indicação pelo trabalho que a gente faz, que vai trazer um resultado belíssimo para a gente, e que a gente vai conseguir resultados belíssimos se a gente aliar o que eu costumo chamar de 3 P's, que é a gente ter um bom produto, um bom produto ou um bom serviço, tá? Que agregue um real valor àquele cliente e que a gente tenha, para fornecer esse bom produto, esse bom serviço, processos muito bem estabelecidos, uma gestão de tudo isso muito estruturada, sem esquecer, obviamente, do lado humano, do lado das pessoas. Sem essas peças, o quebra-cabeça não se completa. E a gente não consegue ter o nosso negócio estruturado e o nosso negócio evoluindo de forma constante, tá? A isso tudo, a gente dá o nome de gestão. Perfeito. Então, melhoria contínua das pessoas, com muita avaliação e reavaliação, melhoria contínua dos processos, ter uma excelente gestão. Perfeito. Muito bom bate-papo, tá? O workshop Acelerando Seu Negócio vai acontecer nos dias 26 e 27 de novembro. Vamos aí passar a sexta, à tarde e à noite juntos com um time de especialistas show de bola. Vamos falar muito sobre marca digital, algoritmo do Instagram, essa onipresença do Google, né, que fica ouvindo a gente conversando aqui o tempo todo, né, e amanhã traz os anúncios, né, do que a gente falou, essa onipresença, essa onisciência do Google. Vamos falar também bastante sobre venda, sobre técnica de fechamento, vamos falar sobre economia, esperar nos próximos meses. Estão falando de recessão, será que isso vai acontecer? Mas, de qualquer maneira, se acontecer, isso é uma crise. Então, vamos aprender a administrar essa crise, né? E estamos aí contando com esse time de especialistas. Então, mais informações, você acessa o acelerandoseunegocio.com.br, tá? Está lá a grade da programação, o time de especialistas, as datas das próximas lives, é uma live por dia. Eu espero vocês aí todas as noites, tá bom? E quem quiser mais informação, pode vir aqui também no direct do Acelerando Seu Negócio, aqui no perfil do Instagram, ok? Romero, obrigado, boa noite, excelente bate-papo, já estamos esquentando os motores, né, para começar a acelerar, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, boa noite. Tem muito mais aí, foi um prazer, Maurício, abraço. Perfeito. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.